E aí pessoal do YouTube, Felipe Figueiredo aqui, só avisando que eu tô upando os podcasts anteriores para manter uma playlist com todos os podcasts aqui no canal. E esse é um podcast antigo, tô upando ele agora, mas ele é antigo, você pode checar aí a data na descrição ou na capa do vídeo. Mas enfim, se você tiver afim, ver as notícias, ver o que a gente falou, algumas dicas culturais, bota o play aí, não tem imagem, só o som, vai fazer suas coisas e ouve aí o podcast. Valeu! Começa agora o Xadrez Verbal. Boa noite, bom dia, boa tarde, caro ouvinte da Central T. Está começando mais um Xadrez Verbal e essa é a 6ª edição. Não fomos ao ar semana passada, pois o nosso Felipe Figueiredo, o homem por trás do Xadrez Verbal, estava fazendo turismo no Paisito. Eu estava na província Cisplatina, né, que está rebelde. Está rebelde. Fui trocar uma ideia com meu amigo Pepe Mujica no natalício do Artigas. Mas, enfim, como eu subornei todos aqui na redação, então a viagem foi aprovada pela direção. Subornou com Conaprole. Eu faço merchandising de Conaprole, porque é o melhor doce de leite do mundo. E é estatal, é estatal. Chupa, liberalismo. Toma essa aí, ô mumuzinho. Nossos outros colegas receberam pins e um pedacinho de papel de house também. É isso aí. Então vamos começar com o nosso giro de notícias. Não, anda, o apressado. Eu tô hoje... Uau. Anuncia aí pro nosso ouvinte uma coisa que a gente comentou lá no início. Achei que ia ser pro final. Mas não, tudo bem. A gente fala agora. Falamos agora. Fala antes e depois, você não aguenta 2 vezes, é isso? Não, pode ser. A gente falou lá no início do programa, mas enfim, agora é oficial, já diria a Globo, né? Daqui a algumas semanas entra no ar o Fronteiras Invisíveis do Futebol, em que nós pegaremos o querido esporte bretão para discutir temas como separatismo na Europa, questões políticas, econômicas e culturais. Ou seja, não será um programa sobre futebol, mas usando futebol. É uma desculpa. Como pano de fundo para tratar de questões sociais importantes, né, que muitas vezes fogem da compreensão, porque não fazem parte do nosso cotidiano, já que o último separatismo que tivemos tomou um pau na cabeça. Né, meu amigo gaúcho Matias? Não sei do que você está falando. Agora vamos lá. Vamos para o primeiro giro de notícias. Giro de notícias. Notícia 21/6, também conhecido como Último Domingo. Papa Francisco divulga encíclica histórica sobre aquecimento global. Então, Tá quente no Vaticano? Tá pegando fogo. O querido Papa Francisco soltou a encíclica Laudato Si, louvado seja, e que ela fala sobre aquecimento global, sobre questões do meio ambiente, de uma forma que, segundo alguns estudiosos do Vaticano, não é o meu caso, é inédita porque trata do assunto de forma bem incisiva, num tom jamais usado. Entre outras coisas, o Papa diz que o aquecimento global é real, que há um forte consenso científico, que o aquecimento global é resultado da ação do homem, que os países ricos têm uma dívida ecológica para com os países pobres, pede pela criação de fortes instituições internacionais e, finalmente, faz uma pressão sobre líderes políticos e clama pelo sacrifício individual dos fiéis para mudarem seus hábitos diários, como, olha só, usar transporte público, pegar carona, plantar árvores e desligar luzes desnecessárias. Ou seja, é o Papa do Greenpeace, né? O Papa aprova a gestão Haddad. O Papa Francisco que está querendo, eu acho que, seguir o caminho do Papa João Paulo I, né? Olha, o papado de forma... Segundo Francis Ford Coppola em O Poderoso Chefão, acabou de forma, né? É uma teoria. É uma teoria. Eu não duvido nada. Pro ouvinte que não entendeu, dizem que João Paulo I, por seu pensamento progressista, teria sido suicidado por alguns coleguinhas. Foi convidado a se retirar do Vaticano. Só que só tem um jeito de se retirar. Dia 22/6, segunda-feira, ONU pede que Venezuela garanta a independência do judiciário.
Então, depois a gente vai falar mais um pouquinho aí de Venezuela, mas essa notícia... É sempre bom falar da Venezuela, né? Pois é. A Venezuela nunca foi tão importante na política brasileira. Mas, enfim, um estudo da ONU, da Comissão de Questões Sociais e Políticas, disse que o judiciário hoje na Venezuela sofre intervenções governamentais, como, por exemplo, juízes serem realocados a bel prazer, não poderem estabelecer praças, esse tipo de coisa. É uma coisa que nós conversamos aqui, né? O governo Maduro, especialmente, né? O governo Hugo Chávez sempre será fruto de muito debate, mas o governo Maduro, claramente, toma posturas mais e mais contraditórias e autoritárias. Ele é menos má e mais duro. Meu Deus. Também no dia 22, Eurozona, não fui eu que criei esse termo, viu? Eurozona recebe bem novas propostas gregas para acordo sobre reformas. Isso deve ser piada em Portugal, né, também. Então, Eurozona, né? É a zona do euro. Então, mas né, não há outra interpretação, ao meu ver, a não ser você, essa mente poluída, né, que abandonou o seio da igreja. Mas o que acontece? A Eurozona e a Grécia estão um com a faca no pescoço do outro. A Grécia não tem como pagar e a zona do euro não pode tolerar um calote. Então os dois têm que chegar num consenso, aí é assim, toda semana tem um bate-a-sopra. Algum ministro, algum secretário diz, não, vai ter calote, vamos expulsar a Grécia do euro. E aí depois aparece um acordo, novas condições de empréstimo, parcelas mais longas, é tipo Casas Bahia. Mas a questão é essa, que tem que ser entendida. Está um com a faca no pescoço do outro. Hoje um não conseguiria viver sem o outro. Dia Acorda, 22 Matias. também, eu tava buscando aqui um link. Estados Unidos e Irã admitem estender prazo para acordo nuclear final. Então, nós comentamos aqui, olha que legal, a gente já está falando de conclusões de assuntos que quando nasceram já foram debatidos no podcast Xadrez Verbal. Ou seja, já estamos fazendo isso há um tempo razoável. Nossos 5 ouvintes agradecem. Mas, enfim, o Irã e os Estados Unidos estabeleceram aquelas negociações com o G5+1 para estabelecer um acordo nuclear final, que no fim das contas poderia ser muito mais benéfico ao Irã. E o prazo para esse acordo seria o dia 30 de junho, também conhecido como terça-feira. E até agora tudo que eles decidiram é que o tratado será feito em papel. E aí terá assinaturas embaixo dele. É isso que decidiram. E aí tá valendo. Aí tá valendo. Então, para não criar um constrangimento de chegar no dia do prazo e não ter nada, e que poderia até alimentar outras tensões, gente querendo renegociar, né, aquela coisa toda, então estão querendo anunciar simplesmente uma extensão aí do prazo, porque não chegaram a lugar nenhum, a verdade é essa, e eu não tenho medo de dizer a verdade. Bem, vamos falar mais dos Estados Unidos agora na nossa coluna aberta. Coluna aberta. Bem, se você acompanhou minimamente o noticiário nessa semana, você sabe que na terça-feira a agenda da presidente Dilma, a sua visita nos Estados Unidos, tomava a forma final e ela acabou indo ao Grande Irmão. Não, ela irá. Ela irá Calma, ao Grande Irmão. ela vai domingo e ela fica até dia 1º. Ela vai ficar 4 dias nos Estados Unidos, o que, né, tá aí na nossa coluna aberta porque é um tema bem importante, né, tem vários desdobramentos. É um tema que está presente também no blog, também no canal do YouTube do Xadrez Verbal, fazendo aqui um alto jabá. Mas o que acontece? Ela vai ficar 4 dias nos Estados Unidos. Quando você fala isso, não parece muito. Por quê? Porque 4 dias no governo Lula era um bate e volta. Era uma viagem pequena. Para Dilma é quase uma eternidade. Né? Dilma não se interessa muito por isso, né? Enfim, ela vai ficar 4 dias nos Estados Unidos. Fechou o pacote da CVC já. Fechou o pacote, all inclusive, entendeu? Vai ter direito a pacotinho de amendoim no voo. Mas enfim, na sua agenda ela estará em Nova York. Depois ela vai para Washington e vai para São Francisco. Primeiro vamos falar da parte mais factual, recapitular aqui essa agenda. Em Nova York ela vai ter encontros com empresários brasileiros e investidores. Ela vai para Washington, onde ela ficará na Blair House, o palácio de hóspedes do governo dos Estados Unidos. Ela terá um jantar com o nosso querido Obama.
terá outras reuniões e também reuniões bilaterais entre membros do governo em temas como defesa, comércio e tal. Depois ela terá mais encontros com empresários e investidores pesos pesado. E depois ela vai para São Francisco, na Califórnia, né, visitar o Golden State Warriors, né, o atual campeão da NBA. Não, mas ela teria que ir para Oakland. Mas é ali do outro lado da ponte, pô. A ponte tá ali para isso. E ela vai visitar o Vale do Silício, né, onde será debatido questões econômicas, de inovação tecnológica e de intercâmbio científico. Porque os Estados Unidos é o maior destino de intercambistas brasileiros no programa Ciências Sem Fronteiras. Fala, Matias, você quer falar alguma coisa? Eu quero falar uma coisa. A ida dela a São Francisco não tem nada a ver com a aprovação do Supremo americano em relação ao casamento gay. O que você está querendo dizer com isso? Aqui, São Francisco é a capital gay dos Estados Unidos. Tá, você está dizendo isso de forma pejorativa. Não estou dizendo de forma pejorativa. A gente não vai editorial, a gente não vai tolerar esse comportamento aqui, Matias. E ela não vai para Miami também? Não tá vai. Cheio de brasileiro em Miami. Não, ela não vai para Miami porque parece que o Rodrigo acho que é a Constantino não aceitou recebê-la na sua casa. Mas enfim, agora quais são os panoramas desse negócio? A imprensa toda, boa parte da imprensa fica batendo na tecla, que é importante, óbvio, né, do simbolismo dessa visita para retomar boas relações com os Estados Unidos por conta do escândalo de espionagem. Lembrando que a Dilma, em 2013, cancelou uma visita aos Estados Unidos, que seria uma visita de Estado. O que ela fará agora é uma visita de trabalho, que não tem o mesmo simbolismo, não tem o mesmo cerimonial, não tem a mesma duração. Tirando o jantar com Obama... Não, mesmo o jantar é completamente diferente, porque o jantar de uma visita de Estado é todo de gala, com bandinha e papapá. Ela vai comer um frango frito lá com Obama. Entendeu? Vai pedir um KFC e manda bala, entendeu? Ou sei lá, um Domino's. Mas enfim... Mas o que acaba sendo os dois grandes desdobramentos dessa visita? Por mais que esse tom simbólico seja importante, né, nós não podemos esquecer da nossa querida e boa velha Realpolitik. E a Dilma não é exatamente conhecida por ser muito apegada a aspectos simbólicos de cerimoniais de diplomacia. O negócio é Realpolitik. Então ela tá a abertura dos jogos. Então, assim, essa coisa de se reaproximar do Obama, de reconquistar a confiança, de reestabelecer confiança, melhor dizendo, porque quem tem que conquistar a confiança é o Obama que pisou na bola, né? Como veremos mais à frente. Mas é o quê? É estabelecer uma relação de confiança também com esses investidores, com esses empresários. Agora que nós temos, por exemplo, um programa nacional de concessões de aeroportos, ferrovias e portos, um programa nacional de incentivo à exportação. Ou seja, a China já declarou que vai botar muita grana aqui, nós também falamos disso aqui no podcast. Ou seja, é atrair mais investidores, mais concorrência, para quê? Para um momento em que a economia brasileira não está no seu exato melhor momento. Então, a Dilma está indo lá, a Dilma passou horas da última semana, horas, plural, com diversos ministérios, articulando essa visita, porque ela tem ganhos reais muito possíveis. E outra, ganhos políticos também. Porque aí a gente entra, por exemplo, né, qual é a acusação sobre a política externa do governo do PT, não só do Dilma, governo Lula. É de se aproximar para terror. Apoiar o terrorismo, bolivarianos, Cuba, ditadura gay, essas coisas. Bem, ditadura gay agora... ditadura gay nos Estados Unidos. Mas enfim, você se reaproximar com o aliado mais tradicional, por assim dizer, do Brasil, o país mais ocidental do Ocidente, entendeu? É também você conseguir diminuir essas críticas, arrefecer essas críticas, num tempo em que a Comissão de Relações Exteriores do Senado está dominada pelo PSDB. Então também tem uma questão de política interna. Por exemplo, aí entra os dois principais projetos nesse sentido. Politicamente é conseguir o quê? O sonho da classe média urbana brasileira. Abolição do visto de turista para brasileiro. E isso pretende ser adiantado nessa visita. Se conseguir isso, vai conseguir muito prestígio com uma camada da população que hoje está desgastada com o governo. E segundo, está indo ministro de Desenvolvimento, ministro da Fazenda, ministra da Agricultura. Para quê? Para conseguir investimento e para abrir o mercado americano para carne brasileira. 14 estados americanos poderiam ser destino para a carne brasileira. Ou seja, é um grande impulso econômico e político, tanto para fora quanto para dentro. Então, o simbolismo é importante, mas não vamos esquecer, caro ouvinte, da Realpolitik.
né, que é um pouco o foco desse tipo. Então vai ter lá a foto do aperto de mão, a brincadeirinha com o celular, que se o Obama ligar ela vai atender com muito prazer, que nem no Panamá que ela fez, entendeu? Vai ter foto com a Michelle Obama, lá com o cachorrinho presidencial, lá, que eu esqueci o nome do cachorro. Mas também vai ter ganho concreto. Tá indo um monte de ministro. Ela vai estar em Nova York, em São Francisco, vai se encontrar com o Mark Zuckerberg de novo, que encontrou no Panamá. Né? Um abraço aí, Mark, que a gente sabe que você tá de olho em tudo que todo mundo faz. Então é isso. Tira o olho do meu inbox. Por quê? Tem coisas... Só tô falando pra tirar o olho do meu inbox. A senhora Maíra não pode ver o que tem no seu inbox? Justamente. Entendi. Segue o jogo, então. Sim. Ou então você complementa o raciocínio porque o senhor ficou quieto agora. Como eu fiquei quieto? Eu dei várias contribuições aqui. Entendi. Mas queria fazer uma pergunta até que você lançou nas redes sociais também, novamente, marketing da carne, que me preocupa bastante. Então, eu conversei com uma amiga minha que é futura Nobel de Economia, minha querida Mariana Ramos, um abraço para ela. Né, que ela é assistente aí de uma grande economista brasileira também. E o que acontece? É uma possibilidade. Se o mercado americano abrir para exportação de carne brasileira, e dependendo da quantidade que for exportada, isso pode gerar uma pressão no preço dessa carne no mercado interno brasileiro. Lembrando que a carne é um dos elementos que indexa a inflação. Então, o aumento no preço da carne pelo aumento de competitividade com o mercado americano poderia fazer, inclusive, o índice de inflação brasileiro oficial subir. Lembrando que houve um processo parecido no México. Quando o México entrou no NAFTA, o fim de barreiras alfandegárias fez com que a produção de milho mexicana fosse muito mais interessante ela ser vendida a dólar para os Estados Unidos, que é o maior consumidor de milho do mundo, porque eles fazem tudo com milho, né? Tudo com xarope de milho, na verdade. Inclusive cerveja. Então, só que no México, o milho é um alimento cotidiano. Sim, e ritualístico também. E isso afetou a dieta cotidiana das pessoas. Por quê? Porque o México produzia muito milho, mas esse milho era vendido para os Estados Unidos. A dólar, a preços mais interessantes, compensava mais. Então, o ponto-chave aqui, segundo a nossa consultoria, é a quantidade. A quantidade de carne produzida, o interesse desse mercado, a demanda dos Estados Unidos, que pode ou não pressionar o preço interno. E aí um outro comentário também, de um amigo meu veterinário, que falou que existem dois tipos de carne, né? A carne tipo exportação, por assim dizer, e a carne para consumo interno. Então também tem essa. Então, é uma possibilidade, meu caro Matias, que o seu churrasco fique mais caro. O Jocelyn Batista vai junto com a Dilma? Não sei dizer. Infelizmente, eu não sei a comitiva. E o Lulinha, que é dono da Friboi também? Não, o Lulinha, ele não vai, porque o Lulinha, nesse momento... Inclusive, falando em Lulinha, né? O Lulinha é dono de alguma coisa. Hoje, matéria, acho que no UOL, né? Filho de Lula... É fundador da Liga de Futebol Americano Brasileiro. Ou seja, um dos filhos do Lula é dono do futebol americano brasileiro. Todos são Lulinhas. Todos são Lulinhas. Todos somos Lulinhas. E os Lulinhas são donos de tudo. Inclusive o Lulinha é dono da Central 3. O Chico Patti é apenas um testa de ferro. E o Lulinha, depois que saiu do RB Brasil, foi pra onde? O Lulinha é ex-Corinthians. Ex-Corinthians. O maior artilheiro da base do Corinthians. Infelizmente eu não sei. Não tem essa informação. Mas eu acho que... O dono do meio de campo. Eu acho que agora ele é sócio da Friboi. Tá. Só pelo nome. Só pelo nome. Firmeza. Vamos agora para nossa Semana na História. A Semana na História. Hoje, há exatos 70 anos atrás, curioso isso, né? Hoje, há exatos 70 anos atrás, se dava a assinatura da Carta da ONU em São Francisco. Olha aí, São Francisco novamente. São Francisco, né? Que você caracterizou de forma pejorativa, de forma crítica, de forma cretina. Aliás, tem um filme do Spike Lee muito bom, chama Sucker City, sobre os conflitos étnicos na Bahia ali. Muito bom o filme. Fica aí a dica para o nosso ouvinte. Mas enfim, 70 anos atrás, assinatura da Carta na Conferência das Nações Unidas para a Comunidade Internacional. Né? Lembrando que Nações Unidas, hoje tem uma interpretação para a gente, na nossa época, Nações Unidas era o nome oficial dos aliados.
né? Nações Unidas contra o Eixo. E foram 50 signatários, porém quando a ONU passou a existir de fato, um pouco mais tarde, no ano de 1945, eram 51 nações, porque nesse meio tempo a Polônia voltou a existir como uma entidade, entre aspas, soberana, com um pitaquinho do nosso amigo Stalin, né? Só umas dicas, e aí ela também assinou a carta. Cansou de apanhar e foi procurar os seus direitos. Mais ou menos isso. Ontem, 65 anos atrás, teve início a Guerra da Coreia. Então, também está relacionado ao fim da Segunda Guerra Mundial, né, que oficialmente, você deve saber, meu caro Matias, a Guerra da Coreia nunca acabou. Sim, estão em estado de guerra. Eles estão em estado de guerra apenas com um cessar-fogo assinado, por isso que não existem relações entre os países, por isso que se um cidadão da Coreia do Sul pisar na Coreia do Norte ou vice-versa, ele pode ser preso imediatamente. Enfim, o início da guerra foi também por conta do final da Segunda Guerra Mundial, em que foram empurrando com a barriga, por assim dizer, para assinarem tratados finais sobre questões fronteiriças, que são a gênese de todos os problemas que existem até hoje na região em torno do Japão. As ilhas disputadas no Mar Amarelo entre China e Japão, que vira e mexe da crise, também é por causa disso, e a Guerra da Coreia. A diferença é que os norte-coreanos, naquele momento, apoiados pela China, cansaram-se de esperar a assinatura do tratado e decidiram simplesmente invadir o seu vizinho do sul. E estamos nessa até hoje. Um abraço para o nosso ouvinte Kim Jong-un. Um abraço aí pra galera do Paralelo 38. 40 anos atrás, no dia 25 de junho, independência de Moçambique. Alô, Jean Gustavo, cadê você? Nosso amigo Jean Gustavo, né, que um grande fã, um grande apreciador de Moçambique. Segundo ele, a pior cerveja moçambicana é melhor que a melhor cerveja brasileira. Não duvido. Né, ele morou um bom tempo lá. Na independência de Moçambique, sabe qual foi o primeiro país do mundo a reconhecer a independência de Moçambique? União Soviética. Não, o Brasil. O Brasil, olha só. Olha só. Lembra do nosso Wilson? O nosso querido Wilson Barbosa. Wilson Nascimento Barbosa, nosso professor de História Contemporânea, que foi ministro de Moçambique, só isso. Não, a história de vida dele é louca, né? Assim, visualize, nosso caro ouvinte, um senhor já de idade, negro, olho arregalado. Negro, olho arregalado. O Black Power grisalho. Black Power grisalho, mancando de um joelho. Segundo ele, esse mancar é porque ele foi torturado durante a ditadura. E tem um perfil dele no site no site Terrorismo Nunca Mais. Segundo o site Terrorismo Nunca Mais, ele matou 2 seguranças de banco durante a ditadura. Aí, eu lembro disso, eu e o Matias fizemos essa matéria juntos. Uma aluna quis falar disso da aula, aí ele virou pra ela com um jeito bem peculiar dele e falou: "Você quer saber se eu matei aqueles caras, né? Você nunca vai saber." Enfim, aí ele fugiu pro Chile. Aí quando teve o golpe no Chile, ele fugiu pra Suécia. O filho dele nasceu na Suécia, né? É um sueco não etnicamente, por assim dizer. E depois ele virou ministro em Moçambique. Então, né, um abraço aí pro nosso rolê, um abraço pro nosso querido Wilson, que tinha uma tirinha do Agar na porta da sua sala. Você ia buscar sua nota, você lia Agar na porta dele. E o curso de História Contemporânea eram anedotas dele, né? Era ele contando o caos. Não, porque esse autor aqui eu conheci, era um beberrão. Vamos agora para o match. Bem, novamente, uma notícia que ocupou aí os noticiários, né? Mais um caso de um branco atormentado que sai atirando a esmo, tentando apagar uma minoria étnica, e ele é tratado de forma condescendente pelos meios de comunicação, não só nos Estados Unidos como no Brasil. Se você não pescou o que eu acabei de falar, estamos falando de Charleston, capital da Carolina do Sul, onde teve um massacre numa igreja ligada a uma comunidade afro-americana e que tem ecos na Guerra Civil Americana, que tinha justamente como um dos pontos principais a questão da abolição da escravatura. E aí, nesse contexto, a governadora da Carolina do Sul pediu a retirada da bandeira confederada do monumento à Guerra Civil em Charleston. Por quê? Porque o cara que atirou, não vamos nem falar o nome dele,
Ele disse que ele desejava, com suas ações, ele matou 9 pessoas, inclusive uma senhora de mais de 70 anos, de mais de 80 anos, que foi ativista dos direitos civis na época do Martin Luther King. Ele disse que com os atos dele ele queria despertar uma segunda guerra civil para o sul dos Estados Unidos renascer. E isso despertou uma grande polêmica. Por quê? E aí, por isso que estamos aqui no Match. Aqui a gente não vai falar só de política, a gente também vai falar de história, aproveitando que estamos com um cara formado em história na USP, aqui, o Matias. Não, eu dei migué, me deram o diploma porque o sistema é falho. Mas eu fiz atlética. Mas, enfim, o que acontece? Na Carolina do Sul, na capital, tem um monumento com a bandeira chamada de bandeira dos confederados, que não era a bandeira nacional, isso é uma coisa que deve ser dita, era a bandeira do exército da Virgínia do Norte, o exército do Robert E. Lee, uma figura muito conhecida. Eu tenho uma dica, inclusive, né? A gente tá dando várias dicas culturais hoje. Um documentário que ganhou todos os prêmios de documentarista possíveis, chamado The Civil War, a Guerra Civil, do Ken Burns, que é um dos maiores documentaristas. Aliás, ele tem uma série de documentários sobre beisebol também, sim. O cara é muito bom. Tem pra baixar na nossa querida internet, tem legendas em português na nossa querida internet. Os narradores do documentário são caras muito bons, Jeremy Irons, Morgan Freeman, Sam Waterston, só cara que já é indicado ao Oscar. É muito bom, fala bastante sobre isso. E o que acontece? Essa bandeira confederada, né, que para o nosso ouvinte é aquela bandeira vermelha com uma cruz, um X azul e estrelas brancas, né, a cruz de Santo André, ela é considerada um símbolo de herança cultural do Sul. Né? Tanto que existe no Sul alguns movimentos que têm um slogan, Heritage, not hate, herança, não é ódio. E o que acontece? Tem monumentos com essa bandeira, e essa bandeira atualmente ainda está na bandeira do estado no Mississippi. É o último estado a ter as cores confederadas em sua bandeira. A Geórgia tinha até 2011, inclusive o Morgan Freeman tem coordena um movimento político para retirar essa bandeira do Mississippi. Ele é do Mississippi. Né? Então, yes, I am. Então o que acontece? Fica esse debate, essa discussão. Por quê? Porque é um símbolo que para uma parte da sociedade é um símbolo histórico, cultural. Né? Existem placas de carros com essa bandeira, porque se você for filho de veteranos da Guerra Civil, você pode ter essa placa no seu carro. Ou seja, para eles é uma questão de orgulho de identidade própria. Ao mesmo tempo, representa ideais não muito compatíveis com o século XXI para ser gentil e que pode despertar, né, um impulso maluco desses de um cara que vai lá, entra numa igreja e mata 9 pessoas. Inclusive... Mata 9 pessoas afro-americanas com uma questão racista clara. Inclusive, a igreja fica próxima do museu da Guerra Civil, que está localizado em Charleston, e Charleston também foi onde começou a secessão. Sim. A Carolina foi o primeiro estado, né? Na Filadélfia, eles têm o Liberty Bell, né? O sino da liberdade, que tocava as badaladas à medida que a independência dos Estados Unidos ia rolando, né? Filadélfia, cidade do Benjamin Franklin. E na Carolina, que ficava o sino secession, que cada estado que aprovava a secessão, o sino tocava. Então, era uma das principais cidades confederadas. Então, o que acontece? A discussão, né, o match aqui, é um símbolo que tem um valor cultural histórico, mas, ao mesmo tempo, representa ideais deploráveis que pode despertar esse tipo de ação. Agora, eu quero a opinião de um historiador, Matias. Por favor, liga para algum. Não, mentira. Fala você mesmo. Não, o que torna curioso essa história é que essa bandeira era facilmente adquirida nos Estados Unidos, inclusive pela internet, você conseguia comprar ela facilmente. Em vários países fora dos Estados Unidos, ela também ela é ressignificada, né? Em Americana tem um monumento com ela. Sim, mas a Americana é uma cidade que foi fundada por confederados. Por confederados, que não queriam viver num país onde eles pudessem exercer o direito a ter uma outra pessoa como posse. Só para vocês entenderem o conceito de escravidão, né? Mas
A partir da proibição, proibição não, ainda não é uma questão legal, mas vários sites passaram a não vender a bandeira e os que continuam vendendo tiveram um crescimento das vendas impressionante. Chegou, em alguns casos, a 8.000% o aumento das vendas da bandeira confederada. Então, o que mostra que para os WASPs, né, do sul dos Estados Unidos, essa ainda é uma questão muito sensível, né? Sim. Justamente pegando um pouco no que você falou, essa questão da herança. Só que daí a comparação mais próxima para tentar fazer uma analogia nesse caso é com o nazismo. Sim, a bandeira do exército nazista, ela é proibida na Alemanha. Mas ela é legal nos Estados Unidos. Em nome de uma liberdade de expressão, que é o que acaba sendo discutido aqui. Inclusive, a KKK, né, a Ku Klux Klan, ela surge logo após o final da Guerra Civil, Sim. também com esse espírito de uma segunda guerra, né? E muitos dos fundadores da Ku Klux Klan eram ex-oficiais do Exército Confederado. E hoje a Ku Klux Klan, ela tem envolvimento com movimentos neonazistas nos Estados Unidos também. Hoje então, a Ku Klux Klan está na sua terceira geração, né? Porque ela surgiu depois da Guerra Civil, aí ela esmoreceu. Ela foi banida e voltou. Aí ela voltou no contexto da anos Primeira 20, Guerra Mundial. Né, que é o filme Nascimento de uma Nação, Birth of a Nation, de 1915, que é considerado uma das maiores obras cinematográficas de todos os tempos. O cara inventou diversos ângulos de câmera, tal, diversos jogos de câmera, só que é um filme extremamente racista. Sim. Os negros são os vilões e são todos interpretados por caras brancos em blackface, né, com a cara pintada de graxa. Mas enfim, você acha que em nome da liberdade de expressão ou da herança cultural, não deveria haver o, entre aspas, banimento da bandeira, ou ela, pelo que ela representa, ela deveria ser contida, por assim dizer? Eu tô com a segunda opção. Demorou até. Mas você acha que ela deve ser contida não só apenas nos símbolos, por exemplo, a bandeira do Estado, monumentos oficiais, ou também na convivência cotidiana? Eu acho que tem que seguir o exemplo da Alemanha, da Alemanha pós-nazismo. É a analogia mais adequada, né, nesse caso. E até eu vou além. Eu acho que a questão da secessão, vendo a visão do Estado, é até mais sensível, porque era um movimento separatista. E é interno, né? É interno. Então... Não é na Alemanha que é um consenso. Isso. Então, você, atualmente, nos Estados Unidos, você ter uma bandeira que representava uma separação no passado, não faz sentido algum. Ou seja, você também é a favor do banimento da bandeira farroupilha? Sim. Tá bom, tudo bem, vou fingir que acredito. Mas enfim, fica aí a reflexão para o nosso ouvinte, né? Porque o debate aqui é herança histórica, cultural e liberdade de expressão, ou um símbolo de ódio que desperta sentimentos agressivos, que representa ideais retrógrados e abomináveis, que é o maior mal do continente americano, que foi a escravidão negra, inclusive para o Brasil, mas isso é assunto para outra coisa. E só citando o caso da bandeira farroupilha, se você lembrar com o surgimento do Estado Novo, né? O Getúlio justamente... Bane as bandeiras estaduais. E a primeira bandeira que ele queima é a bandeira do Rio Grande do Sul. Mostrando que cortar na própria carne. Porque ele acreditava numa unidade nacional. Sim. Não tinha sentido de ter a representação regional. Sim. Nesse caso. Mas fique tranquilo, Matias. Fiz a pergunta apenas como uma provocação devido à sua herança gauchesca. Claro que não dá para comparar a revolta dos farrapos com a Guerra de Secessão. Ah, não, aqui todo mundo era pró-escravidão. Não, alguns generais farroupilhas eram contra a escravidão. Acho que o caso mais emblemático é o... Do Bento... Não. General Neto. Ah, sim. General Neto, que foi o único, inclusive, que com o fim da guerra libertou seus escravos e tinha um contingente militar que eram os lanceiros negros. Os lanceiros do Guedes, né? Sim. Porque era da região ali. Isso. Uma coisa... Fica aí também mais uma dica cultural para o nosso ouvinte. Hoje o programa tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Próximo quadro. Cheque!
26, hoje mesmo, né? Notícia fresquinha que a gente vai debater aqui também. Ataques terroristas na França, Tunísia e Kuwait matam dezenas. E eu lanço a pergunta para você porque eu estava na rua, ainda não tive tempo hábil de saber o que está acontecendo. O IS está por trás? Sim, ele já assumiu a autoria de todos, teria sido inclusive coordenado. E esse é um dos principais aspectos mais preocupantes, porque se você pensar, se você pensar o Oriente Médio como parte da Ásia, foram ataques em 3 continentes coordenados, quase simultâneos. Né? Na Tunísia, foi um ataque a um resort de turistas, a maioria teriam deixado 37 mortos, a maioria teria sido alemães e britânicos. Eles chegaram pela praia, talvez de barco, e atiraram geral. No Kuwait, nós tivemos um atentado à bomba, que deixou, um homem-bomba deixou pelo menos 25 mortos em uma mesquita no Kuwait. Lembrando que o Kuwait entra nessa questão do ódio, né, porque uma das principais pautas do extremismo islâmico /árabe é o repúdio à presença ocidental em território árabe. Né? E o Kuwait é um país extremamente ocidentalizado, né? Então, por isso ele teria, digamos assim, tomado o lado do inimigo. Na Síria, nós tivemos 120 mortos, mais ou menos, na cidade de Kobani, que é uma cidade que está sob controle curdo. Sim. Só que o Estado Islâmico fez uma ofensiva, segundo autoridades curdas, teria sido uma ofensiva simplesmente para matar e dar um impacto moral, tanto que a maior parte dos mortos é de civis como mulheres e crianças. Mas, assim, teria sido uma matança discriminada na rua mesmo. E, finalmente, na França, foram 2 ataques na região de Lyon. Teriam tentado explodir uma usina de gás, que daria, né, um belo, entre aspas, né, mas teria um grande impacto, e um homem decapitou o seu ex-chefe. Esse cara teria ligações com o extremismo, ele já teria sido fichado por atividades extremistas. Do lado do corpo tinha uma bandeira, supostamente a bandeira do Estado Islâmico, que resgata a bandeira do Califado de Bagdá. Então, assim, foram 3 ou 4 ataques, e quase simultâneos, no mesmo dia, coordenados. Como eu disse, todos já tivemos reconhecimento, a autoria reivindicada, e obviamente já começaram as consequências, por assim dizer. O governo brasileiro soltou uma nota bastante agressiva, inclusive, né? Inclusive para muita gente, né, que repete aquela coisa por uma questão de má interpretação, uma má escolha de palavras, talvez uma má escolha de palavras, em parte com má vontade mesmo, das palavras da Dilma na Assembleia Geral da ONU, né, que dizem que ela teria defendido o diálogo com o Estado Islâmico, mas a nota brasileira deplora os atentados, que ceifou vidas inocentes, são atos criminosos de extremistas em nome de ideias incompatíveis com as regras mais elementares de convívio e respeito. A intolerância religiosa e o recurso em violência indiscriminada, sob qualquer pretexto, merece o mais veemente repúdio da sociedade e do governo brasileiro. Ou seja, uma nota em tom bastante agressivo. E, finalmente, o ministro israelense da imigração, Zev Elkin, do Likud, né, o partido do Benjamin Netanyahu, clamou... Ou seja, um partido mais conservador. Partido de direita mais conservador, clamou pela aliá dos judeus que vivem na França, né, a migração dos judeus para Israel. As palavras dele foram: exorto os judeus da França, voltem para casa. Né, ou seja, e tem cerca de 500 mil de judeus na França. Então, ou seja, já começou essa série de impactos. Agora, o principal para você, se o Estado Islâmico, né, que até pouco tempo era visto como simplesmente uma milícia de maluco atirando em todo mundo no meio do deserto e destruindo patrimônio histórico, consegue articular ataques simultâneos em 3 continentes, tá na hora de repensar como lidar com esse problema.
A questão é essa. Porque foram ataques simultâneos em 3 continentes, Katsu. Isso não é fácil, não é porque deu a louca no cara e ele entrou no mercado atirando em todo mundo. Então, enfim, participe, Matias. E só levando para o espectro político norte-americano, um dos motivos da baixa popularidade do Obama recentemente é justamente ele não... A sociedade está cobrando uma postura mais incisiva dele em relação ao Estado Islâmico, mas cabe lembrar que o Estado Islâmico foi justamente criado, né, pelo Departamento de Inteligência americano para tentar desmoralizar o Abbas na Síria. A gênese do Estado Islâmico ali no Oriente Médio é a Guerra Civil Síria e teria sido uma dissidência radical do que o Obama classifica de oposição moderada na Síria. Eles teriam recebido muito... na verdade, o maior apoiador desses caras, eu já falei isso no blog, o ouvinte pode ir lá, é a Arábia Saudita, não é nem os Estados Unidos, é a Arábia Saudita. Né? Não custa lembrar, a gente acho que já falou disso aqui. Então o Estado Islâmico é o Talibã de hoje. Só que é mais radical ainda, eles conseguiram essa proeza. E mais espalhado, porque o Talibã ficou ali na região do Afeganistão. Ficou na região da Central, exatamente. O Estado Islâmico hoje está no norte do Iraque, no leste da Síria, na Líbia, na Nigéria, agora ataque na Tunísia, células na Europa, entendeu? É impressionante. E claramente a estratégia para lidar com esse problema tem que ser outra. Inclusive, essa semana saíram fotos que eles estão emitindo moeda agora, né? Porque eles... E aí que tá... Quando a gente fala o Estado Islâmico está dominando uma região... É um Estado. Ele está dominando uma região que tem mais de 10 milhões de pessoas, que tem uma das cidades com mais produção petrolífera do mundo, que é Mossul. E o que acontece? Não é que eles estão tirando petróleo, botando num barril e colocando no leilão na internet. É um grande fluxo via oleoduto. E a grande especulação, segundo o Wikileaks, a Hillary Clinton já afirmou isso, né? Ou seja, a gente especula, mas os caras que devem saber sabem, que esse petróleo, entre aspas, lavado pela Arábia Saudita. A Arábia Saudita compra o petróleo do Estado Islâmico e revende no mercado internacional como produção própria. Entendeu? Isso é absurdo. Semelhante aos diamantes de sangue também. Quase isso. Então, assim, a gente colocou essas notícias aqui porque é impossível fazer um programa hoje que não fale do que aconteceu hoje, né? Só na Síria foram 120 mortos, se somar todos vai bater na casa de 200, né? Por conta de, repito as palavras da nota do Ministério Brasileiro, né? Atos inconcebíveis, atos incompatíveis com os valores mais básicos, né? Mas não tem muito o que falar, por isso que está na coluna cheque. Não tem o que está acontecendo aqui é indefensável, e aqui vai até um pouco de editorial, né? Porque, por exemplo, uma posição que eu e você temos muito semelhante é de a defesa da existência de um Estado palestino legítimo e soberano. E muita gente fala, quem defende isso defende terrorista, defende extremista. Não, esse tipo de coisa que aconteceu hoje é indefensável por qualquer pessoa com 2 neurônios no lugar. Então isso tem que ser deixado claro e fica aí o nosso pesar por tudo isso que aconteceu. Bueno, vamos para o nosso segundo giro de notícias. Giro de notícias. Notícia do dia 24/6, quarta-feira, Estados Unidos, ele novamente aí, reforça a presença em todo o Báltico. Os estados bálticos, né, Letônia, Lituânia e Estônia, além de serem muito bons de basquete, né, inclusive teve um menino, torcedor do Knicks, que chorou porque o seu time escolheu um estoniano no draft. Eu vi isso. Não, e olha Letão. Só, mais uma dica cultural aqui. Então, um documentário sensacional, nosso querido Leandro certamente já assistiu, nosso Kreuzebeck, The Other Dream Team, fala do time da Lituânia na Olimpíada de 92. Arvidas Sabonis! Exatamente, logo depois da independência da Lituânia, como o time representou para a identidade lituana, e mostra que quando Portland draftou o Sabonis, um dos maiores pivôs da história, a torcida também ficou puta, né? Porque, esses russos aí não sabem nada, enfim... né? E fazendo paralelo do documentário com o que acontece hoje, os estados bálticos eles têm um sentimento anti-russo muito grande, é uma fronteira bem complicada, então os Estados Unidos mandou reforços, vão criar uma segunda força de resposta rápida da OTAN para evitar eventuais
respingos da crise ucraniana. Um abraço para o meu amigo Paulius Grigaitis, que voltou para casa, né? Voltou para a Lituânia, e todos os companheiros do FC Volva, lá de Vilnius. Dia 25/6, ontem, França convoca a embaixadora dos Estados Unidos para explicar denúncias de espionagem. Olha aí, de novo, ao grampo. O Wikileaks soltou agora, né? Os caras só tem conta-gotas, é de propósito. Que os últimos 3 presidentes franceses tiveram seus celulares pessoais grampeados pelos Estados Unidos, que nem aconteceu com a Dilma, que nem aconteceu com a Merkel. Só que agora chegou a denúncia em relação à França, e agora, enquanto Obama está recuperando o terreno com a Dilma e com a Merkel, agora ele vai ter que se entender com a França. Imagina as conversas do Hollande, hein? Não, imagina as conversas do Sarkozy com a Calabrone, amigo. Obama ficou ali de olho. Agora, 2 notícias fresquinhas também de hoje, tal qual os ataques do Estado Islâmico. Senadores do Brasil, governistas, anunciam missão eleitoral em Caracas. Então, aí que tá. Né? Eu tava no Uruguai quando aconteceu a visita do Aécio Neves e da comitiva. No Uruguai ninguém deu pelota para isso. Mais ou menos isso, né? Até porque era feriado por conta do natalício do José Artigas. Dom José. Mas você teve semana passada uma comitiva de senadores da oposição. Agora você tem uma comitiva de senadores da situação. A Venezuela nunca teve esse peso político no cenário brasileiro. Isso é quase inexplicável, assim, é um fetiche. A Venezuela virou um fetiche. A Venezuela é a nova Cuba. É isso que eu ia falar. Entendeu? Enquanto durante muito tempo era vai pra Cuba, o Brasil não vai virar Cuba, agora o fetiche virou a Venezuela. Porque o que acontece? Vai ter eleições legislativas no nosso vizinho daqui a pouco. E foi uma eleição, foi uma comitiva oposicionista para ver se a oposição está tem seus direitos garantidos, e agora vai uma governista para dizer que o governo do Maduro é super legal. Referenda as eleições. E está fazendo as eleições mais transparentes e mais legais de todas as galáxias. Mas assim, tá, mas para que tudo isso? Entendeu? Enfim, eu não tenho palavras, não consigo dizer apenas sentir. E a gente até falou numa edição anterior, né, do caráter da presidente Dilma, que não é uma chefe de Estado intervencionista, né? Ela opta pela neutralidade nesses casos. E essa vai ser uma das pautas políticas, uma das poucas pautas políticas que ela terá com Obama, certamente. Das pautas políticas entre Dilma e Obama serão 3, todas ligadas ao hemisfério. As novas relações com Cuba, lembrando que o Brasil já estava em Cuba, né, Porto de Mariel, etc. A crise na Venezuela, que é uma crise, né, não é porque a gente não dá para atenuar. Não é porque a gente é petralha da ditadura gay, comunista, bolivariana que dá para negar. E terceiro, as eleições no Haiti, que ocorrerão esse ano também, e serão organizadas pela missão da ONU, que é chefiada pelos Estados Unidos, pelo Brasil, com apoio logístico, diga-se, urnas e materiais dos Estados Unidos. O Haiti, que é a Cuba original, né? Tudo o Haiti começou ali. O Haiti é aqui. É logo ali. Essa é uma notícia que é legal de dar. Encerrar com uma notícia boa. É excelente, né? A gente sai com o astral lá em cima. Love wins! Em decisão histórica, Estados Unidos legalizam casamento de pessoas do mesmo gênero. Então, o que rolou é que alguns estados americanos baniram o casamento gay. E aí, movimentos civis... O Texas, notadamente. Lembrando que o brasão do Texas se chama Six Flags Over Texas, que junta as 6 bandeiras que já governaram o Texas, inclusive a bandeira confederada. Tá a bandeira da Espanha, da França, México. do México, da República do Texas, a confederada e a bandeira dos Estados Unidos. Mas enfim, né, só um parênteses. E aí a Suprema Corte dos Estados Unidos, o STF deles, né, declarou que isso é inconstitucional. E o parágrafo final da decisão é bem bonito, né, a redação, né, meu amigo Rodrigo Oliveira que mandou, né, fala que essas pessoas não estão pleiteando ferir os direitos das outras pessoas, elas estão pleiteando o direito de não serem sozinhas, estão pleiteando o direito de viverem como qualquer pessoa. Então aí pelo menos uma boa notícia aí nesse bloco final. E só fica também uma reflexão, como é curioso como o casamento gay em vários países não vem da onde deveria vir, do poder popular legislativo, né? Ele vem do STF no Brasil, ele vem da Suprema Corte nos Estados Unidos, ou seja, por um lado você pode dizer que são pessoas mais esclarecidas, pessoas mais pra frente, etc.
por outro, esvazia um pouco a decisão, né? O ideal mesmo é o que rolou na Irlanda, né, que foi a população disse que todo mundo pode se casar. Mas enfim, é isso aí. E enquanto isso, se você entrar lá na enquete, é no Senado, né? Senado Federal, sobre o que é uma família. O núcleo familiar no Estatuto da Família, no momento, 52,85% dos internautas brasileiros acham que a família é a união entre o homem e uma mulher. Então, se isso fosse para plebiscito, grandes chances de no Brasil ser derrotado. Pois é um debate complicado esse. Então vamos agora para os nossos peões, que essa semana é barbada, viu? Os peões. A bullet from the back of a bush took Medgar Evers' blood. Peão isolado, aquele peão que não vai pra frente, parece que tá voltando pra trás, né? Esse peão eu acho que é o único que vai andar pra trás. É a intolerância. A intolerância religiosa, né? A intolerância que leva ao extremismo, a intolerância contra os direitos LGBT, contra o casamento gay, a intolerância de setores conservadores, a intolerância, né, que hoje, né, nós tivemos a intolerância contra questões raciais, né, porque foi boa parte do nosso programa de hoje, a questão racial nos Estados Unidos, a questão do extremismo religioso, os atentados e o casamento gay. Então, o peão isolado é a intolerância no geral que não pode ter lugar. Beijo, Malafaia, na boca. E o peão promovido... Peão promovido, o grande vencedor, por assim dizer, acaba sendo o nosso querido Barack Obama. Né? Essa reaproximação com a Dilma, reaproximação política, está fazendo aí o papel de bom moço, né? Comemorou a decisão da Suprema Corte, né? E ele foi um ativista, digamos assim, por essa aprovação também, como cidadão, né? Já que é outro poder, ele é do executivo e foi judiciário. Né? Além dessa aproximação com a Dilma, também tem essa questão do diálogo com o Irã. Enfim, o Obama acaba sendo o grande vencedor. Inclusive, ele teve um caos, né, esses dias que justamente ele estava recebendo uma parte da comunidade LGBT na Casa Branca. E aí um ativista começou a gritar, a interrompê-lo. Né? Ele falou, olha, você está na minha casa... Né? Então vamos respeitar aí e tal, não é assim que você vai conseguir ser ouvido e tal. Então o peão promovido é Barack Obama. Isso vai para todo mundo que diz que eu sou anti-americano, que eu sou bolivariano e os cacete. E gritar vai Corinthians na Casa Branca pode gerar uma crise diplomática? Então, o que acontece? Porque o nome da ativista transgênero é alguma coisa como Corine, como Celine, alguma coisa assim. Ela é de origem hispânica. Teriam gritado o nome dela, na verdade. Não era vai Corinthians, teriam gritado o nome dela. Entendi. Jamais saberemos. Jamais. Vamos agora para a nossa dica cultural. Essa é a definitiva, né? As outras que a gente passou... Mas hoje o programa foi bom de dica, hein? O ouvinte tem o fim de semana inteiro para ver documentário. DJ Monster. The Almighty. DJ Monster. Sétimo selo. Filipinho, qual é a dica da semana no nosso quadro Sétimo Selo? Então, a minha dica será o filme, um clássico do cinema que revolucionou o cinema não apenas por seu caráter estético, por seu caráter dramático, mas também pelo que Demon representou, né? Várias cenas se tornaram icônicas, inclusive reproduzidas nos Intocáveis. Estou falando do filme Encouraçado Potemkin, de 1925. Grande Eisenstein. Dirigido pelo Eisenstein, um dos maiores diretores de todos os tempos. Né? Como disse, revolucionou a estética do cinema, um filme mudo, né? Porém, né, com trilha sonora e os quadros com falas e tal. É um filme que é propriedade intelectual livre, né? Porque ele era da Agência Estatal de Cinema Soviética, inclusive. Copyleft. Mais ou menos isso. Então o ouvinte pode baixar aí na internet à vontade. Ele tem lá no blog, inclusive, que eu já fiz um xadrez dominical sobre o Eisenstein. Por que eu tô falando disso? Porque amanhã, sábado, fará 110 anos da revolta do Encouraçado Potemkin, de 1905. Foi no Mar Báltico ou foi na... Mar Negro. Mar Negro. Foi no porto de Odessa, que fica na atual Ucrânia.
Ainda é da Ucrânia. Essa parte ainda... É, mas... Era aqueles marinheiros que usavam bigode. Isso, a roupinha listrada do Kiko. Isso. Então, essa é a minha dica, né, que foi o preâmbulo da Revolução de 1905, foi extremamente reprimida pelas forças czaristas e que serviu também de combustível para as revoluções, plural, lembre-se, revoluções de 1917. Não existe só uma Revolução Russa, são várias de 17. Enfim, essa é a minha dica. Bem, inspirado pelo Jon Stewart do excelente Daily Show, que criou um quadro essa semana chamado Wack Flag, por conta da questão da bandeira confederada, a gente vai terminar o programa depois, claro, do encerramento, da despedida, agradecimento, ao som de Black Flag, ouvindo White Minority. Mas os finalmente agora do programa. Então, como o nosso programa de hoje já se estendeu bastante, já falamos bastante, então é só aí um agradecimento para todo mundo aí que nos ouve, pela compreensão do pessoal, porque não teve programa semana passada, né? Como eu disse, para acompanhar aí a visita da Dilma aos Estados Unidos, acompanha lá no blog, porque eu pretendo escrever bastante sobre isso, já vai ter um texto, já está no forno e vai ter pelo menos mais um. Então é isso, meu agradecimento, meu abraço aí para todo mundo. Valeu, até semana que vem. E eu mando um abraço também para os alunos do nosso amigo Bruno Elias, que ele estará aqui semana que vem. Estará aqui semana que vem e ele tem que colocar como lição de casa, ouvir o xadrez verbal. Pois e é. cadê o Ministério da Educação? Cadê o Conselho Tutelar? Olha essa irresponsabilidade. E o ECA? Por favor, né, gente? Não faça isso com seus alunos. É isso aí. Um abraço, Leão.